Olá, meus queridos irmãos, vamos ao nosso estudo, à nossa meditação nessa oportunidade. O nosso tema da meditação será o perdão segundo a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o que é o perdão? Perdoar, segundo a Bíblia, é deixar de lado a ofensa, não reter mágoa ou vingança, e oferecer graça assim como Deus nos perdoa. O perdão é uma decisão espiritual que reflete o caráter de Deus. Efésios 4:32 nos ensina: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O ensino de Jesus sobre o perdão. Jesus Cristo nos ensina que o perdão é central na vida cristã, tanto em nossas relações como no nosso relacionamento com Deus. Isto é, tanto nas nossas relações com os outros, quanto nas nossas relações com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, perdoar é uma condição para ser perdoado por Deus. Mateus 6, 14 e 15 nos diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Em segundo lugar, o perdão deve ser constante. Quando Pedro perguntou quantas vezes devia perdoar, Jesus respondeu: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Lá em Mateus 18:32. Isso indica que o perdão deve ser contínuo e ilimitado, como é o amor de Deus. Não significa que você deve perdoar apenas 490 vezes o seu irmão. Mas sim, isso é uma figura de linguagem que indica que o exercício do perdão, essa atitude espiritual, deve ser algo constante na vida do cristão. A Bíblia nos conta a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, de 23 a 35. Jesus conta a parábola de um homem que foi perdoado de uma grande dívida. Mas esse homem não quis perdoar uma pequena dívida de seu companheiro. O rei o condena por isso. A notícia chegou aos ouvidos do seu senhor e aquele homem foi condenado a trabalhar e a pagar cada centavo da sua dívida. Por quê? Porque ele não exerceu o perdão diante da dívida do seu companheiro. A lição aqui é muito clara. Quem foi perdoado por Deus deve também perdoar os outros. Mais uma vez enfatizando para nós que perdão é uma atitude espiritual. Se nós formos seguir a lógica humana, se nós formos seguir o nosso próprio entendimento, certamente nós não vamos exercitar o perdão. Mas nós devemos olhar o exemplo de Jesus Cristo na cruz. Mesmo sofrendo injustamente, Jesus perdoou. Em Lucas 23:34, a palavra de Deus nos diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse exemplo nos mostra que o perdão não depende do arrependimento do outro, mas do nosso coração cheio de amor e de compaixão. Ou seja, mesmo que o outro mereça ou não mereça, o perdão é uma atitude espiritual que parte de mim ou da própria pessoa que é ofendida. O perdão não depende do arrependimento do outro.
Muitas vezes, na lógica humana, nós podemos até mesmo julgar que o outro não merece perdão. Mas se nós formos seguirmos a lógica humana, certamente nós estaremos fadados ao fracasso. Jesus Cristo nos ensina a perdoar. E o perdão gera paz de espírito para quem perdoa. Perdão liberta a alma. Quando guardamos mágoas, nós alimentamos a dor e o ressentimento. Nós perdemos a paz. Nosso coração fica pesado. Mas o perdão é capaz de trazer cura interior, cura para a sua alma. Colossenses 3,13 nos diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo concordando com o Evangelho. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Filipenses 4,7 nos ensina: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós perdoamos, nós abrimos espaço para que essa paz, que excede todo entendimento, inunde a nossa vida e o nosso coração. E o fruto de tudo isso é uma vida mais fortificada na presença do Senhor. É uma vida que não é abalada com qualquer intempérie desse mundo. Então, pense nisso. Exercite o perdão na sua vida. E por que eu devo exercitar o perdão na minha vida? Porque o perdão é um mandamento de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. E perdoar traz liberdade e paz de espírito. Quem perdoa se aproxima do coração de Deus. O perdão é uma ponte entre a graça que nós recebemos de Deus e a graça que nós devemos oferecer aos outros. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, nós estamos nessa hora para te pedir. Ensina-nos, Senhor, a exercer o perdão na nossa vida. Ó Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento para que esse exercício espiritual faça parte do nosso dia a dia. Tira, Senhor, de nós todo ressentimento, toda mágoa, todo sentimento de vingança. Não deixa, Senhor Deus, que a ofensa venha, Senhor, a contaminar o meu coração e os meus pensamentos, de forma que eu esteja com o coração duro para não exercitar o perdão. Mas ajuda-me, Senhor, e ajuda-nos nessa decisão espiritual de perdoar o meu irmão, de perdoar a quem nos tem ofendido, assim como Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ah, Senhor, libera o perdão sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, nos livrar das mágoas do passado, Senhor Deus, que pode ter nos machucado, de pessoas que possam ter nos machucado, possam ter nos ofendido. Nos ensina, Senhor Deus, a liberar a graça e a compaixão e a perdoar essas vidas. Porque dessa maneira, Senhor, conforme tudo que nós meditamos nessa palavra, o maior beneficiado seremos nós. Ah, Senhor, derrama a paz de espírito sobre nós, para que possamos ser constantes diante da Tua presença e que, de forma contínua, possamos exercitar o perdão na nossa vida. Ó Senhor, libera o Teu amor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração,
sobre o nosso entendimento, para que possamos, Senhor Deus, viver conforme a Tua santa vontade. Eu te peço, Senhor Deus, não só por mim, mas por esse companheiro, essa companheira que nos escuta nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.